Então vamos lá, cara. A ideia é número 12, número 13, número 14. Tá aí meu bônus pra vocês, tá? E essa ideia é em relação aos serviços, tá? Então, o serviço não é uma coisa que eu sou realmente muito fã, não. Hoje em dia eu não presto serviço, tá? Mas se eu tivesse que começar do zero e tivesse que, enfim, cogitar em prestar serviço, esses são os três tipos de serviço que eu consideraria prestar, tá? Apesar do 14 não ser necessariamente um serviço, de repente cai numa área cinza, assim, uma área que não é nem preta nem branca. Mas enfim, tá, a primeira coisa, gerente de lançamento, tá? O que é? Com uma vez que você sabe lançar, você sabe de lançamento, que você fez esse curso do Fórmula de Lançamento, você sabe mais do que 99,999% das pessoas em relação a lançamento, tá? E muita gente tem demanda, a galera não sabe lançar. Escalabilidade disso é relativamente média, porque dá trabalho fazer lançamento. Então, você vai fazer lançamento para outras pessoas, dá trabalho, tá? Então, enfim, não sei até que ponto você pode escalar isso, tá? O mais importante é você não ser só pago por hora, tá? E sim por valor gerado. Então, é, eu não sei até que ponto você vai conseguir cobrar, depende de onde você está e do tipo de lançamento que você é capaz de gerar, tá? Mas eu não imagino você fazendo um lançamento, eu não imagino eu fazendo um lançamento por menos de 30% do faturamento do cara. Isso, pelo menos no estágio onde eu tô agora, com múltiplos 6 dígitos adiantado, tá? E no estado que você está, talvez você não consiga cobrar múltiplos 6 dígitos adiantado, mas é importante cobrar uma quantia muito razoável adiantada. Porque se você não cobrar essa quantia muito razoável adiantada, as chances são que esse cara vai. Eu não sei. As chances são, todo mundo que eu simplesmente, a não ser que você tenha uma relação muito boa, mas a maioria das pessoas não vão te levar a sério, não vão executar o que você está falando e é complicado, tá? O modelo mais interessante de venda desse tipo de negócio é cobrar uma quantia razoável, muito razoável adiantada, dar uma garantia que se você não produzir pelo menos aquilo, você devolve dinheiro, acho que é razoável fazer isso também, e ao mesmo tempo, fora isso, pedir 30%, até 30% do faturamento. Mesmo porque quando você é gerente de lançamento, você constrói uma reputação incrível para a pessoa, não é só sobre o dinheiro, não. Se o cara não tiver feito o lucro zero no lançamento e ele já tiver a lista e tiver, enfim, aquela reputação às vezes vale mais do que tudo que aquele dinheiro. A maioria das pessoas que lançam sabem disso, que no final das contas não é sei lá, os 6 em 7 que você faz. É sim que você aprende a fazer e, e a reputação que fica vale muito mais. Quando você apertar o botão lançamento, chegar nessa área de faixa preta, de fazer 6 em 7, por exemplo, você vai ver que os 6 dígitos vai ficar pequeno perto dos outros benefícios que o lançamento tem. Poucas pessoas conseguem visualizar isso antes, tá? E é possível que seu cliente não consiga visualizar, mas é realmente a verdade, tá? Então, vamos lá. Gerente de lançamento é a primeira ideia. A desvantagem de gerente de lançamento é que pode ser muito bem pago. Eu conheço pessoas que ganham 8 dígitos como gerente de lançamentos lá fora, tá? A desvantagem é que você não cria ativos, tá? Então o ativo fica todo com o cliente. Um outro jeito de negociar, não só com dinheiro, assim, negociar parte da empresa da pessoa, tá? Então você faz um lançamento e negocia parte da empresa como pagamento. Grandes nomes do marketing mundial, tá? Grandes nomes hoje só trabalham com, eles só recebem parte em ações, tá? Então em ações da empresa. Então eles colocam metas e se essas metas são alcançadas, o cara ganha, sei lá, 50% da empresa ou 30% da empresa. Aí você fala, nossa, por que o cara vai me dar isso? Porque ele, enfim, a grande pergunta é quanto ele consegue fazer sem aquilo, tá? Muita gente consegue um ano em 7 dias com o lançamento, então vale a pena, tá? Então depende de você e depende da sua capacidade de negociar, tá? Mas o ideal é você conseguir fazer isso. Não sei se você vai conseguir fazer isso da primeira, mas à medida que você ficar um bom gerente de lançamento, você vai conseguir fazer isso, tá? Vamos lá. O segundo modelo é um modelo um pouco mais interessante, tá? É um modelo de infoeditora. Como é que funciona uma editora? O cara vai lá, eu não sei exatamente, escreve todo o produto, no caso um livro, tá? O conteúdo, e fala assim, beleza, editora, distribui isso para mim. Peraí, a editora bota, sei lá, o livro nas estantes, faz um pouco de propaganda, faz uma, sei lá, alguma coisa para vender aquele livro, né? Então, e no caso você pode fazer uma infoeditora. O que é? É uma editora de infoprodutos. E no caso, quem é dono do produto é a editora. Inclusive, se não me engano, o autor não ganha mais de 10. Se ele for muito bom, talvez 15% da venda do livro. Porque na maioria das vezes, quem faz todo o trabalho de distribuição é a editora. Você pode se tornar uma infoeditora, tá? Grandes infoeditoras no mercado. Mind Valley,
MDVALLEY, Mind Valley, grande infoeditora. E ela entrou quando ele foi na infoeditora, é legal você criar infoeditoras em verticais também, né? Porque quanto mais verticais você tiver, mais, enfim, mais poder de lançamento você vai ter, né? Porque um lançamento de um livro vai gerar uma lista que você pode usar para gerar a lista, para gerar um lançamento de uma outra pessoa. Mas infoeditoras é incrível, uma grande infoeditora que está nascendo. Maior infoeditora que eu conheço no mundo é a Mind Valley, é incrível, tem 100x empregados, tá? Depois entram no website deles, os caras são extremamente bons nisso, tá? Então eles elevaram isso para um outro patamar. Talvez seja o que eu faria, tá? Talvez seja o que eu faria se eu tivesse que prover uma área dessa. O legal é que a infoeditora é dona do produto, do mesmo jeito que quando os Beatles assinaram com a, sei lá, não sei com quem eles assinaram, mas enfim, com a Universal ou com eles cedem os direitos do produto para aquela editora, no caso, ou gravadora, no caso dos Beatles, ou seja o que seja no caso de outras pessoas, tá? Então, assim, a editora fica dona do ativo, ela tem um ativo, ela ganha os direitos dos ativos, tá? Uma grande infoeditora que está nascendo no Brasil é a mindbank.com.br, do Matheus Beirão, um cara show de bola aí, tá fazendo uma infoeditora também com grande propriedade, cara empreendedor de muito tempo tá fazendo isso, tá? Então a infoeditora supre aquele negócio da pessoa que não quer fazer nada, cara. Eu só quero criar o produto e dar na mão de alguém para distribuir isso para mim. Então a infoeditora cresce isso. Vão ter infoeditoras milionárias, vão nascer isso no Brasil, é incrível, tá? Então tá bom. E a 14ª talvez seja uma ideia coringa, tá? E talvez seja a ideia que eu faria se eu tivesse com cada um, se eu tivesse começando do zero de novo. Talvez seja, hoje em dia, eu falo assim, Érico, você começaria pelo lançamento de semente ou pelo hiper lançamento de semente, né? Se tivesse começado 0 mesmo, não importa, cara, quem seja. Não importa qual dessas 10 ideias, não importa qual dessas 3, eu provavelmente começaria com o hiper lançamento de semente. Então o que é um hiper lançamento de semente para quem não viu? Tá? O hiper lançamento de semente é um lançamento que você organiza um congresso online e você coloca os experts de uma certa área, vamos supor, o Alan fez o Conaed agora, colocou 20 e tantos experts de marketing digital. E depois você, além de construir uma lista grande durante o processo, algumas, além do lançamento externo, poucas coisas constroem listas tão rapidamente quanto o hiper lançamento de semente do zero, tá? Se você começar do zero. E o fato é que os próprios experts acabam criando os produtos para você, porque o fato é que eles dão palestras que no final você acaba revendendo. Se você ainda não... Checa no módulo de hiper lançamento de semente, tá? Se você ainda não viu, é um módulo que vale a pena ver. E, cara, é o melhor jeito de você entrar com os 4 patas no mercado. Sei lá, quem conhecia o Alan antes do Conaed? Algumas pessoas, hoje em dia, não só muitas pessoas conhecem, como todos os top players do mercado também conhecem. E ele fez uma receita altíssima com esse congresso, considerando que o cara estava começando do zero com uma lista zero mesmo, tá? Então, assim, é uma técnica que eu ensino, tá? E você pode criar uma produtora de congresso, você não precisa entrar numa área só de, sei lá, marketing digital. Você pode entrar na área que você quiser. Por exemplo, se eu fosse entrar numa área de saúde, a primeira coisa que eu aconselharia é organizar um congresso nacional online de saúde e emagrecimento, colocar os caras mais fortes do mercado para falar lá. E aí eu ia deixar os caras que são mais quentes do mercado criar o meu primeiro produto, né? E eu acho que isso é fantástico, tá? Então essa ideia eu acho que é uma das melhores, uma ideia mais fácil de startar. É uma ideia que você pode startar como produtora ou simplesmente como um negócio para você, criar um negócio de congressos, congressos. E, cara, isso tem muita receita à medida que você vai crescendo, cada congresso fica maior, crescendo. E você começa do zero no seu primeiro, no segundo você não está do zero mais, você já tem reputação, já tem receita, então fica muito mais fácil escalar, e se escala muito rápido, eu já vi várias pessoas escalar isso de forma gigantesca. Tá? A Ruth Buzinski, entrevistada no meu blog, hoje ela fatura mais de 2 milhões de dólares, você fica faturado com simplesmente 3 congressos por ano na área de ciência do cérebro, a outra é meditação e mindfulness, que não sei, presença, espiritualidade, não sei como é que a gente pode traduzir isso. E a outra é trauma, tá? Então é um congresso de trauma e é só para pessoas, enfim,
formadas em psiquiatria, profissionais da área, né? Ela nem apela para o público em geral, para você ter uma ideia. Então, assim, fantástico essa ideia, é uma das ideias que eu faria se eu tivesse que começar do zero. Agora, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E o mais importante disso é vocês entenderem, de novo, os conceitos de verticais, tá? Eu volto de novo, tá? Conceito de vertical, a importância do PHD, paixão, habilidade, dinheiro, tá? Eu aconselharia você lidar com infoproduto ao invés de produto físico, já falei isso muitas vezes, verticais, 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 vertical, qual a vertical que você quer associar, tá? Como é que você pode expandir essa vertical? E fique atento, deixe o seu radar ligado a oportunidades, porque várias coisas que eu não falei aqui vão chover no seu mercado. Cara, às vezes vai chegar uma pessoa com uma lista de, cara, eu tenho essa audiência de, sei lá, 2 milhões de pessoas e 30% delas abrem os meus e-mails, eu não sei o que eu vendo, cara. Então, assim, se você quiser, esse tipo de pessoa chega perto de você, são oportunidades grandíssimas, tá? Então, e que não necessariamente estão nessas verticais que eu mencionei aqui, mas você tem que regular o seu ouvido, o seu radar de oportunidades para esse tipo de oportunidade. E acredite, depois que você regular ele bem, as chances são que você tem o maior problema que você vai ter é com excesso de oportunidade. Daí pra frente é começar a filtrar. Então é isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.